Fala galera, tudo bem? Estamos nós então aqui mais uma vez reunidos, só que agora para falar sobre geradores elétricos, né? Então a pergunta é, o que seria um gerador elétrico? Vamos lá então? Vamos começar? Então, geradores, né? Nós conhecemos geradores no nosso dia a dia, as pilhas, as baterias, né? Existem geradores mecânicos também. Vamos entender melhor isso. Tá lá. O que são geradores? São aparelhos que transformam qualquer tipo de energia em energia elétrica. Então, um aparelho que transforma qualquer tipo de energia em energia elétrica é chamado de gerador. Ok? Bem lógico, né? Bem mnemônico. Gerador é aquilo que gera, aquilo que produz. Então, o que transforma qualquer energia em energia elétrica é um gerador elétrico. Ok? Tipos de geradores. Os geradores podem ser químicos ou mecânicos. Os geradores, então, elétricos podem ser químicos ou mecânicos. Geradores químicos são aqueles que produzem energia elétrica através de uma reação química. Ok? E geradores mecânicos são aqueles que produzem energia elétrica através de um processo mecânico. Para ser mais preciso, através de uma oscilação de fluxo magnético. Tá ok? Ok, vamos continuar. Então, força eletromotriz agora é o nosso tema. Aqui tem alguns desenhos aqui, ó, de geradores químicos, né? Muito utilizados. Aqui é a bateria do carro, né? As pilhas, tá ok? Tipos de... o que é força eletromotriz, então? Chamado de FEM. O que é isso? Empiricamente, nós temos o seguinte, ó. A potência elétrica é produzida por um gerador químico. Como é que essa potência ela funciona? Como é que foi calculada? Bom, experimentalmente, ao colocar então um aparelho que meça a voltagem, também pode medir a potência, o que nós temos? Experimentalmente nós temos que a potência elétrica total gerada por um gerador é diretamente proporcional à intensidade da corrente que o atravessa. Então, aumento a corrente, certo? Eu aumento a potência. Aumento de novo a corrente, eu aumento mais ainda a potência, e assim sucessivamente. O contrário também é verdade. Se eu diminuo a corrente, eu diminuo a potência. Então, foi verificado que potência elétrica é diretamente proporcional à corrente. O que nós temos é isso aqui, ó. Então, a potência, eu vou chamar de potência do gerador, tá ok? A potência do gerador é diretamente proporcional à intensidade de corrente. Para tirar esse símbolo, então, esse símbolo aqui é o símbolo de proporcionalidade. Quer dizer que se eu aumentar a corrente, eu aumento a potência gerada. Para tirar esse símbolo, eu adiciono uma constante de proporcionalidade. Então, a potência gerada vai ser igual a esse cara aqui, ó, vezes a intensidade de corrente. Quando eu faço isso aqui, eu percebo, então, que essa constante de proporcionalidade aqui tem uma unidade já conhecida. Porque a unidade de potência, vamos colocar aqui embaixo, ó, vocês já conhecem, mas eu vou reforçar. A unidade de potência é watts no sistema internacional. Ok? A unidade desse cara aqui, da força eletromotriz, essa constante proporcionalidade, que eu vou chamar de força eletromotriz, eu não sei. Mas a unidade da corrente, eu sei qual é, ampere. Chegamos à conclusão, então, que olha só o que implica. Ó, isso implica o quê? Implica que a unidade da força eletromotriz, vou colocar em colchete para representar a unidade, é igual à unidade da potência, que já tem valor, que é o watts, dividido pela unidade da corrente, que é o ampere. Nós já vimos em algum momento que o watts dividido por ampere é igual a tensão, a voltagem, a volts. Então, esse cara aqui também tem unidade de volts. Então, a força eletromotriz tem a unidade de volts. Tá ok? Então, é bom saber disso. Fiz a continha, calculei e coloco o V no final da conta. Show de bola, pessoal? Olha só então que legal. Vamos analisar um pouquinho as potências envolvidas na utilização de geradores. Como assim, Fernando? Vou fazer um gráfico aqui básico. Eu tenho aqui esse cara aqui, esse retângulo, que eu vou chamar de gerador. Tá bom? Então, meu gerador. Tá lá. O que isso aqui significa? Bom, significa dizer que o gerador ele produz uma potência
bem grande, que é a potência dele gerada. Vou chamar de potência gerada. É a potência total produzida. Potência do gerador, perdão. A potência total produzida. Potência do gerador, né? A potência gerada pelo gerador, produzida pelo gerador. Essa potência, ela toda não é utilizada. Parte dela é desperdiçada. Como assim? Porque parte dela, a corrente quando entra, ela passa por uma série de condutores, dispositivos condutores, e parte desses dispositivos condutores, eles oferecem uma resistência elétrica à passagem dos elétrons. Então, aqui então ocorre uma dissipação de energia. Então, parte desta potência do gerador é desperdiçada, é dissipada. Então, aqui eu tenho uma parte dela, vou chamar de potência D, potência dissipada. Porém, uma outra parte eu consigo utilizar, o que sobra. Aqui eu chamo então de potência utilizada, potência útil, ou a minha potência lançada no circuito. Então, esse aqui é o nosso diagramazinho, nosso esqueminha das potências. Eu posso, então, agora escrever uma relação entre as potências. Olha só o que eu vou fazer. É fácil pensar que a potência, aqui, ó, a potência do gerador, ele é igual à soma, não é só somar um com o outro, soma esse cara com esse cara. Ele é a soma da potência lançada, não é isso? Mais a potência o quê? Mais a potência dissipada, a potência que foi então desperdiçada, que não foi utilizada. Então a potência total gerada é igual à potência lançada mais a potência dissipada. Muito bem. Então, o que está me interessando aqui? Bom, empiricamente, ou melhor, experimentalmente, a potência gerada eu consigo calcular por um método. Esse cara aqui é o que me interessa atualmente, a potência lançada. Então, eu vou escrever essa fórmula em termos da potência lançada, tá ok? Então, olha só que nós temos. A potência lançada no meu circuito, tá joia? Tá aí? É igual a potência, gente, isso aqui é só um algebrismo, né? Gerada menos a potência dissipada. Fantástico. Então, eu descobri uma fórmula que relaciona as potências, tá joia? É essa fórmula aqui, ó. Fácil, grava ela. Potência lançada é a potência total menos a potência desperdiçada. Vamos melhorar então. A potência utilizada no circuito é a potência total gerada menos a potência dissipada, desperdiçada. Foi? Acho que ficou fácil, não ficou? Então, qual seria a equação do gerador? Bom, uma vez que eu sei, então, sendo o quê? Sendo a potência lançada igual a potência total gerada menos a potência dissipada, substituindo esses caras, então, pela sua fórmula proporcional à tensão em corrente, a potência lançada é U vezes I, ok? Isso é igual à potência total gerada. Já aprendemos, isso aqui é Φ vezes I. Isso foi a primeira coisa que nós vimos até agora. E a potência dissipada vai ser uma potência que está relacionada à resistência, à dissipação, à resistência interna. Então, esse cara aqui vai ser R vezes I ao quadrado. Para quem não lembra, vamos revisar? A potência, então, lá no circuito é igual a U vezes I. Até falava com vocês potência UI. Potência UI. A potência, a minha potência dissipada é R vezes I ao quadrado. Também tem outra fórmula, ó. Mas para cá a gente vai usar essa aqui. Mas existe outra, né? Deixa eu só colocar uma cor aqui melhorzinha só para evidenciar, tá? Então tá lá. Nós sabemos também que nós podemos muitas das vezes usar esse cara aqui, ó. A potência é igual, não sei se vocês estão lembrados, mas não é nosso caso, porque aqui tá, mas eu lembro aqui o ao quadrado sobre R, então lembraram disso aqui, né? A gente usa isso aqui muito. Isso aqui fica só para vocês poderem lembrar lá da nossa... Em algum momento nós vimos isso aqui, né? Então, beleza, tá lá. Show.
mas não vamos usar isso aqui agora. Mas lembrando que agora são duas fórmulas, né, que a gente coloca para a potência dissipada. Então, substituindo aqui, temos aqui, ó, U vezes I é igual a φ vezes I menos R vezes I ao quadrado. Olha que interessante que o meu I aparece em todos os caras. Então, eu corto o I, elimino ele da equação. O que sobrou então para mim? Ué, vamos colocar aqui, novamente a caneta aqui, a minha tensão lançada é igual à tensão total produzida menos a tensão que foi dissipada, a tensão que foi lá desperdiçada dentro do gerador. Certo para todo mundo? Ficou fácil isso? Então aqui, ó, U é igual a φ menos RI. Gente, algumas consequências elas surgem diretamente disso aqui, certo? Algumas consequências precisam ser analisadas de maneira categórica, tá? Uma consequência interessante, vamos desenhar aqui nosso gerador. Como é que é representado o gerador? Assim, ó, uma resistência interna R, tá? O traço menor significa meu menor potencial, o traço maior significa o maior potencial, tá ok? A corrente elétrica, então, ela vai surgir nesse camarada aqui, surge uma corrente elétrica I, não é isso? I está lá na corrente elétrica. O que mais nós temos? Bom, nós temos os terminais. Os terminais são os pontos extremos, né? Aqui, ó, esse cara aqui, por exemplo, e esse cara aqui. Eu vou chamar de ponto A e ponto B, tá ok? Então, de A para B, existe aquilo que nós chamamos de diferença de potencial, concorda comigo? Então, aqui, ó, nesse passo aqui até aqui, eu tenho U, e o meu U vai ser o potencial em A menos o potencial em B. Tá joia? Então, aqui, meu U que é lançado no sistema, no meu circuito. Aqui eu tenho a minha tensão total produzida e aqui eu tenho a minha tensão, né, a minha potência dissipada. A minha potência total está aqui, a minha potência dissipada está aqui e aqui está a potência lançada, a utilizada no circuito. Show de bola? Algumas consequências importantes, vou falar um pouquinho sobre ela. A primeira consequência é, se eu tenho um circuito, esse circuito então pode ser feito dessa maneira. Eu vou desenhar um circuito para vocês verem. Então preste muita atenção, vou desenhar aqui desse lado. Ó. Então, se eu tenho meu circuito lá, pá, resistência interna, já estão acostumados já com a anotação, pá, coloco aqui a força eletromotriz, não esqueci de colocar aqui no computador também. Né? Eu tenho um Rzinho, show de bola. Eu tenho aqui, então, a parte do circuito, é um fio ainda, tá vendo? Aí eu tenho aqui a resistência externa. Vou colocar só uma só para finalidade de análise. Rzão, ok? Só que, como eu tinha uma falha aqui, porque eu não coloquei a minha... Vou apagar, vamos ver se eu apago só uma partezinha. Ih, apaguei tudo. Como é que é a habilidade total, né? Então, o que eu vou fazer vai ser o seguinte, ó. Eu vou desenhar a minha resistência externa, tá lá. Só que aqui, pessoal, eu vou colocar uma chave. Uma chave, então, é esse dispositivo, ó, que você pode abrir e fechar o circuito. O circuito aqui está aberto. Primeiro, então, característica importante, primeira análise importante é que quando o circuito estiver aberto, qual é a corrente que passa, então, pelo gerador? Nenhuma, né? Corrente zero. Então, ó, então vamos colocar assim, ó, chave aberta. Chave aberta. Nós temos I igual a zero. Joga zero aqui nessa fórmula aqui. Isso aqui zera tudo, concorda? Sobra aqui U igual a φ. Isso implica, então, que a minha tensão é igual à própria força eletromotriz. Olha que legal. Muito bom, né? Vamos analisar outra coisa, então, agora. Vamos analisar agora, por exemplo, um gerador ideal. O que é um gerador ideal? Bom, gerador ideal é quando não tem resistência interna. Então, gerador ideal. Ou seja, o que significa esse cara aqui? Significa dizer que a resistência interna é nula. O
que acontece? O que implica quando a resistência... se a resistência interna é nula, de novo, o U vai ser igual a FEM. Quer dizer que ele lança para o circuito toda a força eletromotriz produzida. A potência total que ele gera é igual à potência total utilizada. Ok? Lá, está lá, igual a FEM. Qual outro caso? Outro caso é o curto-circuito. Vocês sabem bem. Se a chave estiver fechada... Fernando, se a chave estiver fechada... Bom, chave fechada, volta para a equação total. Tá? Fechei a chave, equação geral, beleza? Mas se a chave... se tiver um curto-circuito, vamos desenhar aqui o caso do curto-circuito. Então, aqui, vamos para cá. Ó. Se for um curto-circuito, então, curto-circuito. Se for um curto-circuito, coisa interessante tem que se ver. Vamos desenhar, então. Vai ficar o seguinte, presta muita atenção. Estou fazendo um pouco rápido para a gente poder ganhar tempo, tá? Senão fica muita coisa aqui. Não está em curto-circuito isso aqui, gente? Já aprenderam isso, né? Já ensinei isso para vocês. Esse fio representa curto-circuito. Olha lá, não tem nenhuma barreira, ó, não tem nenhuma resistência. Aqui sem resistência, resistência. Oi, voltei. Não tem nenhuma resistência, tá ok? A única resistência que existe é a resistência interna. Tá, mas estou falando para lançar para fora. Aqui estão os terminais, ó. Então, daqui, ó, os terminais. Então, eu jogo para o circuito a corrente de curto-circuito, ok? O que significa isso? Se tiver em curto-circuito, né? Olha lá que legal. Se isso aqui for um potencial no ponto A e aqui é o potencial no ponto B, já aprenderam que no curto-circuito os potenciais são iguais. Então, não existe diferença de potencial. Então, nesse exemplo, no curto-circuito, o potencial no ponto A é igual ao potencial no ponto B. Isso implica que U é igual a zero, porque U não é VA menos VB. Então, U é igual a zero. Olha para a fórmula lá. Se U é igual a zero, eu tenho que FEM é igual a R vezes I. I de quê? I de curto-circuito. Então, olha só que eu tenho. Ó. Eu tenho que FEM é igual a R vezes o I do curto-circuito. Porque eu estou em curto. Meu gerador está em curto. Então, corrente de curto-circuito. Agora, o que me interessa é exatamente a corrente de curto-circuito. Isso implica que a corrente do curto-circuito é igual a FEM sobre R. Tá lá, que beleza, ó. Mais uma equação. Fernando, quais são as equações efetivas que eu preciso gravar? Estão todas elas aqui, ó, nesse plano. Aqui, a equação da potência, né? A potência lançada é igual a total menos a dissipada. A potência útil é igual a potência total produzida menos a dissipada. De outra forma, a equação do gerador, tá aqui, essa é a equação do gerador. Tensão é igual a FEM menos RI. Estão percebendo uma coisa interessante? Isso aqui é uma equação de primeiro grau. Então, vamos ter que montar um gráfico em algum momento aí. Vai ser na nossa próxima aula, né? É uma equação de primeiro grau. Tensão útil é igual a tensão total, né, menos a tensão desperdiçada, dissipada. Só para vocês entenderem, fica mais fácil, talvez assim. Tá joia? Então, tá lá. E a terceira fórmula nesse processo todo que nós estamos estudando é a corrente de curto-circuito. Quando o fio não apresenta resistência, dizemos que isso aqui é um fio que mantém dois pontos em curto. Esses pontos estão em curto, significa dizer que a minha corrente que circula é uma corrente de curto-circuito. Significa dizer, então vou até desenhar ela aqui, ó, essa corrente é o I do CC, I do curto-circuito, e vou evidenciar aqui também para ficar bonitão, ó. Tá bom? É o I do curto-circuito, e o curto-circuito diz que a tensão aqui no ponto A é igual a tensão no ponto B. Eu escrevi. Isso implica, então, que a diferença de potencial, a tensão, é igual a zero. Perdão, eu falei uma coisa errada. Né? O potencial em A é igual ao potencial em B. Significa dizer, então, que a diferença de potencial é nula. Logo, jogando esse cara lá na minha fórmula, zero aqui, joga zero aqui. Passa esse cara para o outro lado, fica FEM igual a R vezes I de curto-circuito. Isolei e temos na fórmula. Ok? Acho que agora, para a gente encerrar, vamos fazer um exercício. Como é que fica esse exercício aí, então, mestre? Um gerador de força eletromotriz. Já ensinei vocês que exercício de física eu anoto, eu leio, anoto a informação. Então, FEM
é igual a 120 volts. Está lá. Resistência interna 2 ohms. Opa, já me deu tudo, né? É o Rzinho, é 2 ohms. Está lá, ó. Ligado a um circuito externo, gera potência elétrica de 600 watts. Quer dizer, o gerador produz essa potência. Então, a potência do gerador é igual a 600 watts. Está lá. Vamos para a letra A? Determine a intensidade da corrente elétrica que atravessa o gerador. Eu quero a corrente que atravessa o gerador. Eu quero I, tá bom? Então, bota na fórmula da potência, ó. A potência do gerador é igual a Φ vezes I. E eu tenho todos esses dados? Tenho, ó, 600. Eu tenho a Φ, que é 120. E posso calcular o I. Então, vamos lá, vamos nós. 600 é igual a 120 vezes I. Cortei. I é igual a 60 sobre 12. Não é isso? Então, é igual a 5 ampere. Fantástico, essa foi a letra A. Vamos para a letra B? A potência elétrica lançada no circuito externo e a potência dissipada. Gente, já mudou. São duas perguntas agora. Ó, cuidado, hein? Vocês na prova têm mania de olhar a primeira coisa e esquece de fazer a segunda, né? Então, a potência elétrica lançada no circuito. Então, potência lançada. Vamos botar a fórmula da potência lançada? Pot L. Potência lançada, eu sei que é U vezes I. Eu tenho todas essas informações? Eu tenho a tensão do gerador, não tenho tudo, né? Mas eu posso calcular. Ok? Show de bola. Vamos lá, o que eu vou fazer? Tem outra fórmula da potência lançada, estão lembrados? A potência lançada é igual à potência gerada total, né, do gerador, menos a potência dissipada. Aí, agora eu posso calcular também, porque a potência lançada que ele quer, vamos lá, potência lançada, a potência do gerador total é 600. Posso colocar aqui direto, ó. A potência dissipada, lembro da fórmula, vou ter que calcular ela aqui separadamente, ó. Vou falar isso aqui mesmo, R. R ao quadrado, né? Vamos colocar uma setinha aqui, para vocês lembrarem, isso aqui é R. Então, vamos lá. 2i ao quadrado, 25. Então, a potência lançada é 600 menos 50. É isso aí, pessoal? Dá 550 watts de potência. Show de bola? E agora falta a última. A potência dissipada. Ficou fácil, porque eu já calculei a potência dissipada. Está aqui, ó. Potência dissipada, ó. Tá vendo? Já está calculado aqui. Com a outra parte, então, só vou botar aqui a potência dissipada, só para deixar, né? É igual a R vezes I ao quadrado, que é igual a 2 vezes 25, que é igual a 50 watts. Acabamos a questão. Não foi difícil, né? Uma questão extremamente fácil. Vamos agora para mais um exercício e a gente encerra aqui, tá? Eu aconselho a vocês, quando estiverem estudando, que vocês vejam a teoria, repitam, dá uma pausa, volta de novo à teoria, verifica se você está entendendo, verifica se você lembra das fórmulas sem ficar olhando, isso é importante. Depois que você concluir todas as fórmulas, vai para a segunda etapa, em outro momento. Se você tiver força, disposição, né, tiver vontade, está querendo, você vai direto para o exercício. Aí você verifica como é que eu resolvo, refaz exercício, tá ok? E pega em outros, né? Isso aqui é só uma base para vocês, tá? Para ajudá-los. Então, avanço, tá lá. Um gerador de força eletromotriz, FEM, tá lá, e resistência interna R fornece energia a uma lâmpada L. Eu vou desenhar, então eu tenho a seguinte aqui, questão, desenhar é sempre bom, a repetição é ótima para a gente, né? A FEM está aqui, a corrente passa aqui, tá bom? Tá lá. Nos terminais do gerador, então tá lá. A diferença de potencial DDP nos terminais do gerador é 80 volts. Ah, então ele está me dando U, né? Então aqui, ó, U é igual a 80 volts, está lá. E a corrente que atravessa é de 1 ampere. Ah, ele me dá I. Vamos anotar os dados primeiro. I é igual a 1 ampere, está lá. Sendo o rendimento do gerador de 80%, gente, entrou uma coisinha nova aqui que eu percebi que tem que explicar para vocês, né? Rendimento em toda a física sempre será
potência útil dividido pela potência total. Sempre será rendimento igual a potência útil dividido pela potência total, tá bom? Então, vamos escrever isso aí, né? Vamos escrever? Então, aqui, ó. Vou escrever isso, ó. Então, isso sim, o professor Fernando acabou de falar que rendimento vai ser a potência útil sobre a potência total. Só que a potência útil aqui para a gente é a potência lançada. Lembra disso? É U vezes I. A potência total é dada pela FEM. FEM vezes I. Então, tá lá, corto o I. Então, o meu rendimento é sempre U sobre FEM. Show de bola? Potência útil sobre a potência total. U sobre FEM. Tá lá. Show de bola? Continuando aqui, ó. Vamos nós, então. O que ele quer? A força eletromotriz. Eu tenho rendimento. Então, vou jogar o rendimento. Eu tenho U. Posso calcular a força eletromotriz tranquilamente. Posso calcular a FEM. Lembrando que FM está aqui, ó, né? O símbolo é esse cara aqui. Então, lá vou eu para a letra A. Uma vez anotar os dados, letra A. Vou fazer a letra A bem aqui no cantinho, ó. Letra A. Foi. Então, rendimento é igual a U sobre FEM. Substituindo. 80%. 80 dividido por 100. Concorda comigo? 80%. O meu U vale 80. E a FEM eu quero calcular. Olha só que legal. Corto 80 com 80, né? Simplifiquei. Jogo a FEM que está dividindo para lá, multiplicando, e o 100 para lá. Então, isso implica que a FEM é igual a 100 volts. Tá lá. B. A resistência interna do gerador. Poxa. Então, vamos lá. Letra B. Ele quer a resistência interna, ponto de interrogação. Bom, a resistência interna, eu tenho a fórmula, né? Eu tenho a fórmula do gerador. Vamos escrever a fórmula do gerador. U é igual a FEM menos R vezes I. Eu tenho U? Tenho. Tenho a FEM? Tenho. Tenho R? Não é o que eu quero. Eu tenho I? Tenho. Beleza, então vou pegar essa fórmula mesmo. Então, 80 é igual a FEM 100 menos R vezes 1. Isso implica R vezes 1R, né, gente? Vou passar o R para lá positivo e 80 para cá. R é igual a 100 menos 80. R é igual a quanto? 20 ohms. Calculei a resistência interna. Letra B já se foi. Letra C. A resistência elétrica da lâmpada. Bom, a resistência da lâmpada tem a ver com a tensão que foi lançada para fora do meu circuito, né? Letra C. Então, na lâmpada, o que a lâmpada recebe de tensão, ó, a tensão na lâmpada, U, tem que ser igual a R vezes I. Então, essa aqui é a resistência da lâmpada. Então, o que eu vou fazer? Bom, a tensão, eu já tenho a tensão U, 80. Resistência da lâmpada é o que eu quero. Corrente é 1. Então, a resistência da lâmpada é igual a 80 ohms. Ok, galera? Muito bom. Mais uma coisinha aqui para lembrar vocês. Vocês têm que gravar essa fórmula, né, do rendimento é igual a tensão lançada sobre a força eletromotriz, U sobre FEM. Rendimento é igual a U sobre FEM. Galerinha, é isso aí, né? Reforcem, tá? Esse é para o benefício de vocês. Um abraço.